Então hoje a gente vai conversar um pouco a respeito de calorimetria. Nada mais é do que o cálculo do calor, utilizando um artifício novo que a gente aprendeu em sala de aula, que é o calor específico dos materiais. Gostaria de lembrar que o conteúdo da monitoria é revisional e não substitui o que foi visto em sala de aula. Se seu professor ainda não deu o conteúdo de calorimetria, não utilize essas ferramentas aqui para o cálculo do calor, sob hipótese alguma. E aqui eu vou dar ênfase mais nas deduções para que os conceitos fiquem claros. Então a gente tem calor específico e o calor específico ele é definido como a quantidade de calor necessária para causar a variação de uma unidade de temperatura. Isso é em uma unidade de massa. Visualizar aqui o calor específico C como sendo quantidade de calor necessária para causar variação de uma unidade de temperatura, uma unidade de massa. Então vai ser um calor por massa vezes temperatura. 1 sobre m, Q sobre um ΔT. Tomado ao limite, 1 sobre m, ΔQ sobre ΔT. Onde esse sinal aqui, que é um delta minúsculo, representa um diferencial inexato. Isso significa que, diferentemente das diferenciais exatas, por exemplo, um du, um dv, um dh, que se você integra, você tem o 2 menos o 1, por exemplo. Então você não consegue integrar esse dq e encontrar q2 menos q1, porque q2, diferentemente de u, não é uma função de ponto, né? Não é uma propriedade dos estados termodinâmicos. Então, quando você integra esse ΔQ, você vai encontrar, por exemplo, um calor que foi trocado de um estado 1 até um estado 2. E é isso que representa justamente essa diferencial inexata. Então, aqui dando sequência, apenas lembrando que da definição da primeira lei, a gente consegue isolar o calor, e tomando o limite, esse ΔQ vai ser exatamente igual a du mais um ΔW. Então, no primeiro caso, se o volume é constante, esse trabalho vai ser igual a zero. Então, se o trabalho vai ser igual a zero, o que vai restar da primeira lei é ΔQ igual a du. Então, a gente volta lá para essa definição do calor específico e a gente vai ter um calor específico com um volume constante, que vai ser o ΔQ sobre T, mas o ΔQ é o du. Então, vai ser du ΔT. E aqui a gente tem o nosso primeiro calor específico, nesse caso é volume constante, igual a du ΔT. Aqui a gente apenas dividiu esse U maiúsculo pela massa, né, para encontrar a energia interna específica. E a gente sabe que U, dependendo do estado termodinâmico, pode ser função não só de T, mas também da pressão, né? Por isso essa derivada aqui é parcial. E o segundo caso, para o calor específico, se a pressão é constante. Se a pressão é constante, o termo ΔW vai virar um PDV, e a gente vai ter que o ΔQ vai ser du mais PDV, que é um dH. Essa forma do calor igual a diferença de entalpia a gente já tinha visto antes também nos trabalhos a pressão constante. Então também não é nenhuma novidade. E aqui a gente insere esse ΔQ para essa condição específica na definição do calor específico, e a gente consegue encontrar da mesma forma que lá em cima, o calor específico à pressão constante sendo a derivada parcial da entalpia em relação à temperatura. Esses calores específicos eles são muito úteis para o cálculo das variações de entalpia e de energia interna em algumas situações específicas, que são situações onde a integração é possível, ou seja, em sólidos, líquidos comprimidos e gases ideais, onde a energia interna e a entalpia são apenas função da temperatura. O Cp e o Cv também são propriedades termodinâmicas, que como vocês podem ver aqui, tanto o Cp quanto o Cv dependem de propriedades termodinâmicas U e H. E por sua vez, nesses casos específicos aqui, U e H dependem de T. Então a dependência dos calores específicos é apenas de T, né? H sendo aqui um e U sendo fatores de cálculo intermediário para se encontrar o Cp. Se a gente der uma olhada aqui nos casos especificamente, a gente vai ter o seguinte: para sólidos e líquidos, o Cp vai ser aproximadamente igual ao Cv.
vai ser apenas um calor específico. Vocês podem encontrar nas tabelas termodinâmicas lá dos sólidos e dos líquidos dessa forma, como a gente também já viu anteriormente. O resultado dessa integração vai ser um dH, que é aproximadamente igual a um du, que é aproximadamente igual a esse calor específico, vezes um ΔT. Isso é válido para sólidos e líquidos. E para o caso dos gases ideais, onde a energia interna e a entalpia também são funções de T, isso só lembrando, né? Porque para os gases ideais, PV é igual a mRT, como H é U mais PV e PV igual a RT, a gente tem esse resultado que o H é dependente apenas da temperatura, já que o U também é dependente apenas da temperatura e o R é constante. Então a gente tem resultados similares aos dos líquidos e aos dos sólidos nessa integração, que é, ao integrar o du e o CVdt, a gente consegue chegar em um ΔU igual a mCv0 ou Cp0, né? No caso de ser ΔH, e nesse caso eles não são iguais, é importante destacar isso, vezes um ΔT. Isso é verdade apenas em uma condição. Se esse CV0 e esse CP0 que a gente usou nessa integração for constante. Então, pelo teorema do valor médio, né, lá do cálculo, você pode tirar esse valor de CV0 dessa integral se você usar um CV0 médio, da mesma forma um CP0 médio aqui para o ΔH, entre o CP de T1 e o CP de T2. Então, isso é uma observação muito importante, porque esse resultado para essa integral aqui só é válido se esse CV0 for o CV0 médio entre CV0 de T1 e CV0 de T2. Da mesma forma, para o calor específico a pressão constante. E a gente tem uma tabela para o cálculo de CP0, que no caso do livro Fundamentos da Termodinâmica é exatamente essa tabela A6, em um valor aproximado experimentalmente. E aí a gente vai ter aqui esses C0, C1, C2 e C3 para vários gases ideais aqui, né? Tem um monte. E um intervalo de validade desse cálculo. Então é bem importante tomar cuidado com esse intervalo de validade aqui, bem como tomar cuidado de pegar essa temperatura sempre em Kelvin e também sendo a temperatura média entre o estado inicial e o estado final. Lembrando que esse calor específico aqui é a pressão constante. Em todos os casos, se for possível, é necessário utilizar o CP ou o CV para uma temperatura média entre a temperatura inicial e a final, porque o resultado dessas integrações considera o valor de C como sendo constante e igual a um valor médio entre C de T1 e C de T2. Então, tomar bastante cuidado com isso. E uma última observação, para os gases ideais a gente tem que a entalpia é igual a U mais RT, o que implica que DH é igual a DU mais RT. DH a gente já viu aqui que é CP0dt e DU a gente também já viu aqui, né, que é CV0dt. Então, se a gente substituir isso aqui, a gente vai chegar no seguinte, né? Aqui a gente consegue agrupar o CP0 e o CV0, integrando, considerando o CP e o CV como constantes para uma temperatura média, a gente consegue cancelar esse diferencial de temperatura e chegar em um resultado bem conhecido já, que é CP0 menos CV0, exatamente igual ao R do gás. Então, se você conhece o CP0 para uma determinada pressão constante e uma diferença de temperaturas, você consequentemente também já consegue calcular o CV0 a partir dessa relação. O calor específico é uma ferramenta muito útil para o cálculo do calor em várias situações, mas com o adendo, sempre tendo em mente que CP e CV também são propriedades termodinâmicas, porque CP e CV têm dependência com U e H. E para os casos onde a gente consegue integrar daquela forma, considerando um CP constante, um CV constante, a dependência de U e H é exclusivamente de T. Então, CP e CV é CP de T e CV de T. Tomem sempre cuidado de utilizar um valor médio entre CP de T1 e T2, porque senão o resultado da sua conta não vai ser correto. E uma alternativa que a gente tem possível é um método numérico, onde a gente inicia com um valor chute para um CP, que pode ser o CP de T1, obtém um resultado inicial para T2, e aí a gente pega um valor médio do CP, faz uma segunda iteração para obter um valor mais acertado para o T2, e assim uma terceira iteração, quarta iteração,
até que a gente obtenha um valor de erro pequeno o suficiente para satisfazer a nossa necessidade.